Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspectos de Animação, Getro.com.br, Wannabe Nerd. Vamos para o segundo filme do quinto dia, You Won't Be Alone. Ele aparece no programa como um filme de terror e de suspense. Eu diria que ele é um drama com muito suspense e com elementos de terror. É um filme que trata de bruxaria e se passa na Idade Média, mas que tem ele é muito mais um estudo de personagem, né? E faz um desenvolvimento bastante lento, digamos assim, do amadurecimento, né, da personagem. Para entender a história básica, nós estamos então no interior da Macedônia, né, no século XIX, e no início do filme, então, uma das personagens tem um bebê e uma bruxa, né, uma figura mítica, né, que eles chamam de uma Wolf Eater, vem buscar o bebê dela. E a mãe do bebê acaba fazendo um acordo de só entregar o bebê para a bruxa somente quando ela tiver 16 anos. E aí ela leva a criança para uma caverna, deixa na caverna e cria a criança na caverna até ela completar 16 anos, quando a bruxa vai buscá-la. A bruxa chamada Old Maid Maria. E o filme é, em grande medida, eu diria que 80% do filme é de voice-over da personagem principal, que é a menina, falando sobre o seu amadurecimento e o que está acontecendo com ela na relação com a bruxa, que passa a ser a sua mãe, e a maneira como vai ela entendendo o corpo dela, a vida dela e tudo que está acontecendo ali dentro daquela comunidade. Por que o filme tem terror? Porque o filme tem gore, né? O filme tem sangue. Uma das coisas, um dos poderes da bruxa e de ela mesma, da criança, né, que se tornou uma bruxa quando foi marcada quando era criança, é exatamente de que ela consegue abrir o próprio corpo, e quando ela pega o coração, as tripas de outra pessoa e coloca dentro dela, ela assume a identidade daquela pessoa. E isso cria algumas situações interessantes, porque ela vai assumindo a identidade de pessoas diferentes, né, de uma mulher adulta, inclusive de um homem, de uma criança, e ela vai experimentando e refletindo a experiência que ela teve e o que ela considera que foi ser uma mulher, ser um homem, ser alguma coisa diferente naquela comunidade. Não vou falar tudo aqui. E faz essa reflexão, então, né, com as reações das pessoas e como a cultura local tratava, né, as pessoas que eram diferentes, e o que era bruxaria e o que não era bruxaria. E ao longo do filme, então, a Old Maria vai indo e voltando para desafiá-la, né? Tudo isso acontece porque ainda no início do filme a Old Maria a renega, né? E ela tem que se virar sozinha. Então o filme se desenvolve com base nessa premissa. E né? Inclusive é a atriz que aparece no cartaz, né? Noomi Rapace, a Lisbeth Salander original. No ano passado estava no Lamb, enfim, fez vários filmes, já famosa aqui nos Estados Unidos também. Mas ela é, na verdade, apenas uma das pessoas, uma das personagens de quem ela assume identidade. Ela deve ter uma participação no filme de, no máximo, 15, 20 minutos, nem meia hora ela tá no filme, né? Então é um pouco enganoso. Mas, de qualquer jeito, ainda é uma participação com alguma relevância para a história. Uma boa comparação para esse filme seria o Hagazussa. Claro que aí só o fã terror raiz vai conhecer esse filme, mas que é um filme também sobre bruxaria, muito bom. E eu acho até o Hagazussa melhor que esse, né? Eles têm mais ou menos o mesmo tom, mas o Hagazussa é mais artístico. Esse filme, ele tem uma ambientação muito boa. Eu achei que as atuações, especialmente, né, para fazer o que eles fazem ali, são muito convincentes. Os efeitos práticos são muito bons. A fotografia, ela é bonita, mas o filme escolheu fazer 4x3, né, a razão de aspecto 4x3, que não é tela quadrada, como a gente chama, porque tela quadrada seria 4x4 ou 3x3, mas isso é tema para outra coisa. Mas enfim, aquele retângulo menorzinho assim, que eu não vi muito sentido, porque o filme parecia que tinha que explorar um pouco mais as paisagens do lugar, né? Nós estamos numa vila rural no interior da Macedônia, e não explorava tanto close ou ângulos tão fechados assim para justificar o 4x3, certo? Mas, enfim, ainda assim é um bom filme, um desenvolvimento lento, então eu acredito que não seja ultra comercial para a maior parte do público, mas tem o seu apelo. Eu imagino que especialmente para o público feminino, né, que pode se identificar muito com a experiência que está sendo vivida ali, e por que as mulheres independentes e rebeldes eram queimadas vivas e
acusadas de bruxaria naquele tempo. Inclusive, eu até mudei a nota do filme aqui quando eu estava pensando, que a minha nota original também ia ser um 3,5 de 5, mas na verdade vou dar para o filme 4 estrelas de 5 para You Won't Be Alone. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe nas suas redes sociais, comente, para você não custa nada e pra gente ajuda muito.